Mais uma vez, muitíssimo obrigado a todos. E vamos para mais uma mesa, a nossa mesa agora número 3, que tem o tema Aspectos processuais a serem observados com medidas de se evitar a judicialização da saúde. Nós convidamos ao palco a juíza de Direito do Tribunal de Justiça de Tocantins, doutora Milene de Carvalho Henrique. A advogada da União, doutora Cíntia Pereira de Araújo. Convidamos o secretário municipal de saúde de Belo Horizonte, Fabiano Geraldo Pimenta Júnior. Para presidir a mesa, convidamos o juiz coordenador do Juizado Especial Cível de Belo Horizonte, doutor Marcelo Fioravante. ...20 minutos para cada participante, perguntas por escrito no final. Quem já tiver alguma pergunta pronta durante as palestras, por gentileza, levante a mão que as nossas recepcionistas irão buscá-las. O material dos palestrantes estará disponível no site do COSENS brevemente, para vocês terem a tranquilidade de assistir às palestras sem as anotações. Com a palavra, então, para presidir a mesa, doutor Marcelo Fioravante. Boa tarde, senhoras e senhores. Gostaria, no primeiro momento, de agradecer o convite da organização do evento, do Conselho dos secretários da Secretaria de Saúde dos municípios de Minas Gerais e agradecer e fazer esse agradecimento na pessoa do doutor José Maurício Lima Rezende. Gostaria também de cumprimentar a todos os representantes do município, do Estado, todas as autoridades, servidores, a organização do evento, e dizer que eu também gostaria muito que essa plateia estivesse repleta de juízes e promotores, para que nós pudéssemos debater um tema tão importante, tão sensível para todos nós. Eu hoje exerço a função de juiz coordenador dos juizados especiais da comarca de Belo Horizonte, inclusive o juizado especial da Fazenda Pública, e sou membro do Conselho de Supervisão e Gestão dos juizados especiais em todo o Estado. Além disso, também faço parte do Conselho Estadual de Política sobre Drogas. Então, de uma forma ou outra, já tenho também algum tempo de magistratura, boa parte dela exercida no interior do Estado. Então, de uma forma ou outra, sempre estive muito próximo às questões relacionadas à saúde e sempre tentei ter um cuidado dentro das nossas limitações, né, que o juiz tem, e o distanciamento que ele tem com questões tão técnicas e sensíveis, sempre tentei ter o cuidado de tentar ser o mais correto e o mais justo possível. E ainda brinco com meus pares que eu ainda posso ter o privilégio de contar com uma assessoria particular, que é da minha esposa, que é médica intensivista. Então, eu faço muito, né, eu lanço mão muitas vezes desse expediente de consultar minha esposa sobre algumas questões, algumas tutelas de urgência que chegam às nossas mãos. E o que chega até as mãos do juiz é a informação, olha, se não decidir vai morrer, se não resolver logo, esse paciente está fadado a um futuro incerto e muito triste. Então, o juiz, como todo ser humano, e dentro da sua técnica, tenta dar a melhor resposta possível para aquela situação. E o nosso papel aqui hoje, as mesas de debate anteriores já foram muito felizes na colocação do tema. O nosso papel aqui hoje é até trazer para os senhores um novo cenário de discussão da judicialização que se apresenta agora com os juizados especiais. Talvez nem todos os senhores estejam familiarizados com esse novo panorama, com esse novo cenário, mas em Minas Gerais especificamente, a partir de junho desse ano,
todas as demandas relacionadas à saúde, cujo valor seja de até 60 salários mínimos, ou seja, nós estamos falando de algo próximo a R$50 mil, necessariamente tramitarão nos juizados especiais. Até então, muito disso era discutido no âmbito das varas comuns e com oportunidade de rediscussão das decisões no âmbito do Tribunal de Justiça. O cenário agora é outro. O cenário agora é de que estimamos que 80% ou mais das demandas relacionadas à saúde estejam sendo debatidas nos juizados especiais, com recursos voltados para as turmas recursais. Então, mais do que nunca, nesse momento, ganha relevância os meios alternativos de solução de conflito, a aproximação institucional entre os entes federados e o Poder Judiciário e o Ministério Público, e, principalmente, na efetivação dos métodos de conciliação, de diálogo e de conciliação, para que se evite processo, para que se evite desgastes, quer dizer, os sérios pontos de tensão que temos entre o cumprimento de uma decisão judicial e o tempo necessário para a efetivação dela. Quer dizer, sem diálogo, sem aproximação, nosso caminho realmente não será muito simples. Então, para que a gente tente dar continuidade aos trabalhos dentro de uma razoabilidade do tempo que foi proposto, eu tenho o prazer de passar a palavra à minha colega, a doutora Milene de Carvalho Henrique, juíza de Direito do Tribunal de Justiça de Tocantins, e que vai trazer para nós as suas impressões sobre os aspectos processuais das demandas de saúde. Com a palavra, a doutora Milene. Boa tarde a todos. Meu nome é Milene, eu sou juíza do Estado de Tocantins, comarca de Araguaína, que fica no norte do estado, não é capital. Uma população de 200 mil habitantes. Em relação à saúde, o município é referência direta a 17 municípios, a 59 indiretas, e que atende uma população flutuante de usuários de 600 a 700 mil, por causa da região que ela abarca, sul do Maranhão, sul do Pará e Mato Grosso. Eu quero agradecer o convite aos organizadores do COSEMES, principalmente a doutora Cristiane. Tá? Quero cumprimentar a todos aqui na pessoa do doutor Renato Dresch, que é coordenador da saúde aqui no estado de Minas Gerais, que, não sei se é de conhecimento de todos, tem renome nacional, debatedor, entendedor da matéria, professor e meu mentor. Doutora Edna, que é minha professora, que ela não conhece, mas é do curso Saúde e Evidências, que está muito me auxiliando. Isso é uma maravilha, esse curso, eu faço propaganda porque vale a pena. Muito vocacionada, um ideal, sou admiradora da senhora, tá certo? E eu vim aqui hoje para falar de uma experiência que tem no Tocantins, que talvez pode, de alguma maneira, abrir ou pôr uma reflexão ao Executivo sobre o que a gente está tentando resolver sobre a judicialização lá no Tocantins. Na verdade, quando começou, eu até achei que era só para lá, mas eu tenho visto, ao longo desse tempo que eu tenho falado em alguns lugares, que muitos municípios estão se interessando. Eu falo que eu me sinto lisonjeada, uma plateia do Executivo. Desde quando eu comecei, eu queria muito essa interlocução com o Executivo, e o Judiciário não está longe disso, não. O problema é que, como todo órgão, todo poder tem suas dificuldades. O Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria, o próprio Executivo, de interlocução entre os próprios órgãos, se vocês sabem, entre os próprios órgãos do município e do Estado não conversam. Não é diferente no Judiciário. Então, como é que isso aconteceu? Eu vou falar de uma forma mais prática, que eu não sou acadêmica, meu currículo é muito pequeno, sou mais prática, então eu vou falar da forma prática. Começou em 2010, quando eu fui no primeiro seminário, no primeiro Congresso da Saúde, que o CNJ promoveu, e conheci o NAT no Rio de Janeiro, que é o precursor dos NATs no Brasil. Quando eu cheguei lá, eu já deparei, achei muito bom o sistema, que era um núcleo técnico para apoiar e informar os juízes. Mas, de pronto, eu já vi um problema, foi em 2011. Como é que um juiz do município vai tomar conhecimento desses pareceres e como o município vai resolver, porque isso é só a nível estadual. Cheguei em Araguaína, coincidentemente, o fórum lá é do lado da prefeitura, eu sempre falo essa história, porque ela sempre ficou muito na minha mente,
Eu saí, uma senhora me chamou e me falou assim, doutora, eu queria que a senhora me entregasse a insulina Lantus. Eu falei, eu? Ela falou assim, é a senhora mesmo. Eu falei, não, a senhora está enganada, né? Secretaria da Saúde aqui do lado. Não, é a senhora mesmo. E me descreveu. Descreveu detalhes, como, né? Não, eu falei assim, não. Aí eu refleti sobre o assunto, falei, realmente está tendo uma inversão, pelo menos de uma maneira genérica, sem ser individualizada. Comecei a estudar sobre o caso, e o município estava com um problema de um medicamento de câncer oncológico de R$22 mil à época, mensal. E o Tribunal de Contas estava lá fazendo uma auditoria, querendo tomar conhecimento e saber o porquê. E, nesse cenário, o secretário veio falar comigo, e eu falei desse NAT. E, assim, a gente começou um NAT municipal, de uma forma embrionária, sem muitas regras, só de forma prática mesmo. E como é que funciona? Começou a funcionar assim. Eu, como juíza, pedia, junto ao NAT... Ah, não coloquei, perdão, os slides. Como é que é? Eu não sei. Já fui pulando aqui. Ó. Tá, voltando. Vou começar pelo corpo técnico. O corpo técnico desse NAT é assessor jurídico, assistente administrativo, farmacêutico, enfermeiro, assistente social, fisioterapeuta e médico especialista de sobreaviso. Não havia condições no Norte de ter médico à disposição para dar pareceres. Aí, o que é o diferencial de pronto, que depois eu vou falar como funciona. Ele funciona a custo zero, que daí eu não estou enxergando, vou por aqui. Ele funciona a custo zero. Ah, está aqui, ó. Ele funciona a custo zero. A ouvidoria ela entrou para funcionar articulando junto com o NAT, tá certo? E ele tem um contato direto com o usuário, porque, normalmente, o NAT é só para dar parecer técnico, então a gente quis dar um caráter resolutivo e ele funciona assim. Então, como que aconteceu? Comecei a operacionalização desse NAT. Essa equipe fica no município e o juiz consulta o NAT antigamente era mediante ofício, porque o processo não era todo eletrônico. Ele mandava ofício via e-mail e digitalizava o processo, ou fazia por fax e mandava para o NAT. O NAT fazia um parecer técnico, depois eu vou explicar quais são as atenuantes do parecer, e devolvia para o NAT. Eu vi que isso aí não era o suficiente, mesmo porque o que se mais demanda no Norte é medicamentos fora da lista, TFD com UTI aérea e medicamentos astronomicamente caros, experimentais. Quando eu comecei a atuar, era dessa forma. E o município tinha muitas ações. Isso a gente sabe que o município é a parte mais fraca, é a porta da entrada do usuário, é o responsável, executor do serviço, pelo artigo 30, inciso 7 da Constituição. Então, ele é a parte mais fragilizada, diante do subfinanciamento da União, em regras gerais, sobra tudo para o município. E ele é que tem que dar conta, se virar. E eu, sensível a essa situação, comecei a entender do sistema. Quando eu comecei a entender do sistema, eu escutei aquele slogan tanto desagradável. Você está trabalhando para o poder público? É isso que o juiz escuta, o Ministério Público escuta, quando ele começa a entender de política pública. Porque o fácil é deferir liminar, o difícil é indeferir ou justificar. Como o juiz vai indeferir uma liminar? Ele precisa de subsídio técnico, o juiz não entende. Ele precisa. E o prescritor médico, o prescritor do receituário, ele tem poder naquela prescrição, mas ele trabalha para o SUS, ele tem que, pelo menos, ele tem que justificar o motivo que ele está dando essa prescrição fora dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas. Eles se limitam, normalmente, não sei se aqui é assim, a escrever 2 linhas e falar que a pessoa está morrendo, porque, simplesmente, todo mundo está morrendo que vai para o judiciário. Não tem nenhum que esteja mais ou menos. Eles começam a morrer na quinta-feira, na sexta é certeza. É uma lamúria. Aí o juiz sofre... Mas aí sofre juiz, sofre a secretaria, sofre os técnicos da secretaria, porque o secretário fala resolve, e os técnicos sofre todo mundo, sofre o TFD, e assim vai, porque eu passo junto isso.
E aí, se o juiz não dá liminar, o juiz deixou morrer. Se não entrou, o defensor deixou morrer. Se não entrou, o Ministério Público. E se morreu, a secretaria é culpada. Então, para o usuário, não tem solução. Não, ultimamente, eu não estou vendo. Então, o que eu pensei? Em racionalizar. Tecnicamente, existem minhas decisões em relações técnicas, mas, tecnicamente, em relação à medicina baseada em evidências, eu não sei nada. Aí, o que acontece? Voltando, vai para o juiz, o juiz vai para o NAT, o NAT volta, vai para a ouvidoria manda para uma subrede, e a subrede vai informar se vai resolver ou não o problema. Eu vou pôr aqui o fluxo, que às vezes, se vocês enxergarem, eu acho que vocês não conseguem enxergar, porque primeira vez que eu pus, eu não enxerguei, não. Bom, eu vou simplificar esse fluxo. Como é que acontece? Quando eu vi que não resolvia só dar o parecer, começou a fase pré-processual. Por quê? Hoje, o grande cliente do SUS, ele vai à Defensoria Pública. Porque o próprio MEI fala assim, vai na Defensoria, vai no Ministério Público, e o juiz defere. Esse slogan é conhecido nacionalmente. Então, a gente queria quebrar esse paradigma e dar um efeito pedagógico na comunidade. E assim a gente conseguiu. Como? Então, o defensor hoje, através de várias reuniões, foi feito um termo de cooperação do Estado, do Judiciário com a Secretaria Municipal, e hoje o NAT funciona da seguinte forma: pré-processual, que é aquela parte ali pré-processual. O promotor, o defensor, manda um ofício questionando o que ele quer, ou um medicamento, que hoje, não sei se aqui em Minas está diferente, mas hoje mais é demanda reprimida, cirurgia eletiva, consulta, média complexidade, alta complexidade para o município, assim, vai tudo para o município, que é a porta de entrada, eles pedem junto à defensoria. Defensoria consulta o NAT. O NAT, se ele viu que o caso é simples, ele determina que esse enfermeiro, essa nutricionista, às vezes, que tem de sobreaviso, a assistente social vá até local. E vai até para fazer um estudo próximo, porque o Estado não tem esses programas, mas o município tem. Esses são esses programas que é o ESF, o SAD, o NASF, tá certo? Então, a gente quis usar, o que acontece? Quis voltar para o município a responsabilidade e usar os programas que ele tem. Bom, aí chegou, foi lá, viu que é simples, essa equipe faz um parecer, devolve para o NAT, e o NAT devolve para o promotor e fala que vai resolver ou explica. Um caso clássico meu é da insulina Lantus. A Pidra, uma Loga, uma dessas insulinas, a parte queria insulina, eu pedi para o NAT, já era judicializado, o NAT foi lá e a família fica feliz quando vai alguém lá na casa, se sente importante. E conta tudo. Olha, ela não faz dieta, ela come fora do horário, quer dizer, nada indica para receber a insulina. Ela queria a insulina de ponta. Não tinha no laudo informando o motivo que a insulina era fora do protocolo clínico. Mas ela não fazia nada alternativo, nada concomitantemente, melhor dizendo. Eu indeferi a liminar. A primeira liminar indeferida, ela foi lá, sinceramente, a parte foi lá querer tirar satisfação, que eu queria deixar ela morrer. Ela mesma cuidava. E o tribunal confirmou a minha decisão, que acho que essa aí foi a primeira vitória em relação ao NAT do trabalho dele. Bom, voltando, o Ministério Público mandou para o NAT. O NAT viu que o caso é um pouco complicado, é para aquisição de medicamento que está na rede, ele manda para a ouvidoria, que o grande diferencial desse trabalho é que a ouvidoria tem uma atuação direta. E a ouvidoria, que não é muito valorizada, que eu sei que tem muita gente comprometida boa no Brasil inteiro, que acredita que aqui não seja diferente, ela passou a ter destaque. E a ouvidoria funciona como uma mola propulsora e manda para uma das sub-redes. Eu falo sub-redes porque cada município tem a sua divisão, superintendência administrativa, superintendência da atenção especializada, vigilância sanitária, internação, enfim. Manda para uma dessas. Essas superintendências falam se vão resolver ou não e devolve para a ouvidoria para o NAT, e o NAT para o Ministério Público ou a Defensoria. Aí vem a primeira pergunta. É rápido? É, porque se não for, não funciona. Pode fazer 9 vezes certo, fez uma errada, perde a credibilidade.
porque é um sistema novo que está sendo implantado. Então, tudo tem regras e tem prazos. A ouvidoria manda memorando com prazo, a superintendência tem que devolver com prazo, e tudo é feito isso, e não é difícil, é questão de organização. Se colocar, nós temos regras, regimento interno, temos portarias delimitando esses prazos. O que acontece? Com esse tipo de trabalho, reduziu 80% a judicialização em Araguaína. E tem mais um detalhe, o NAT faz várias outras coisas também, que eu vou explicar melhor. A judicial é a mesma coisa. Muitas vezes, algumas partes não procuram o Ministério Público, nem a Defensoria, entra através do advogado, ou mesmo procurando a Defensoria e o Ministério Público, eles optam por ajuizar. A gente manda de novo para o NAT, e o NAT ou faz um parecer técnico... Ixi, falta só 5 minutos, vou ter que correr. Então, o NAT faz um parecer técnico, e aí o NAT, ou ele manda para a ouvidoria ou faz um parecer técnico. O que eu queria falar, que é de grande interesse, eu acredito, para vocês, é o seguinte: algumas defesas que o NAT faz se tornam defesas indiretas para o município. Então, eu procurei colocá-las aí, até falo que foi ontem à noite para ver se eu conseguia, porque eu não ia memorizar todas, mas, em suma, o que ajuda o município? Prescrição médica. Tem artigo do CRM, tem artigo do Código de Ética, falando que o médico tem que fazer de forma legível. Quando o NAT pega uma prescrição, ele já fala se a prescrição está dentro dessas leis ou resoluções que não está, fala se o medicamento está tendo protocolo clínico ou diretrizes terapêuticas, ele informa a tormentosa questão da competência. O que acontece? Não basta falar, não sou competente. Quando eu pego decisões, hoje não mais, o município se limitava a falar, não é nossa competência. E o juiz vai perguntar, é competência de quem? Como é que eu vou fazer? Então, o que o NAT informa? De quem é a competência, qual a pactuação, pactuado em CIB, em CIR, inclusive, porque muda. A quem entende bem do assunto aqui sabe que as especialidades mudam nas pactuações, e o juiz não acompanha a pactuação, porque eu até hoje não entendo como é que olha aqui no site. Ela é viva, ela anda, eu falo que aquela pactuação é viva. Então, por exemplo, um medicamento que não... EpiPen, que eu até perguntei para a doutora Edna, ela me respondeu. EpiPen é um medicamento que não é registrado na Anvisa. E eu perguntei para o NAT do município, porque um advogado entrou contra o município. Imagina o município arcar com um custo desse. Aí o NAT já me explicou, da prescrição que estava fora, que a competência não era do município e não havia, e nem do Estado, porque não havia protocolos nem diretrizes terapêuticas para aquele medicamento, mas falou de um substitutivo. Ele só não entrou na evidências porque eles não sabem, porque eles não entendem do assunto. Aí eu pedi para consultar, a senhora mandou para mim. Então, sobre esse medicamento. Então, ele informa sobre essas competências. Por quê? Porque o STF falou que é solidária a competência. Vocês têm aqui um artigo muito bom, que é do Dr. Renato, que explica muito bem essa divisão de competência, que é o que eu compactuo com ele, que a competência ela é subsidiária quando existe o sistema organizado. O artigo 198 é para isso, para organizar o sistema. Então, eles escrevem sobre essa competência. E outra coisa, demanda reprimida, consulta médicas. Quando tem consulta médicas, o NAT responde, olha, tem tantas pessoas na frente. Isso ajuda demais para o juiz não furar fila, porque eu sei que o município fica indignado. Esse juiz deu uma decisão e ainda furou fila. Então, infelizmente, o tempo já não dá mais tempo. Eu vou colocar o slide à disposição de vocês. Tem meu e-mail, meu telefone. Quem quiser pegar toda a fundamentação do projeto, eu ponho à disposição. Tá? E eu fico muito grata de uma plateia tão seleta dessa. Bom, a doutora Milene, de forma muito doce, muito didática e pedagógica, está aqui nos dando uma aula de caminhos, né, pelos quais nós podemos seguir em busca de uma solução para essa questão da judicialização. Como eu disse antes, se não houver diálogo, se não houver aproximação institucional e se não houver sempre um contraponto
ao pedido do cidadão que busca o judiciário balizado no atestado médico, num receituário médico, se a gente não tiver um contraponto técnico, a gente sempre vai estar enfrentando muita dificuldade para solucionar essas questões. Bom, mas vou passar a palavra agora, então, à doutora Cíntia Pereira de Araújo, advogada-geral da União, que também vai tratar da questão dos aspectos processuais observados pela AGU como medidas de se evitar a judicialização da saúde. Doutora Cíntia. Boa tarde a todos. É uma honra muito grande ter recebido o convite para participar desse evento tão importante. Mais ainda para falar sobre saúde para especialistas sobre esse assunto. Me foi conferida a difícil missão de falar sobre os aspectos processuais relevantes a serem observados como medida de se evitar a judicialização da saúde da ótica da Advocacia Geral da União. Eu sou advogada da União, trabalho no contencioso da Procuradoria da União, aqui em Belo Horizonte, o que basicamente diz que eu faço a defesa da União em processos de saúde. Bom, por que esse tema é tão difícil para mim? Porque nós, na advocacia pública, né, não só na Advocacia Geral da União, tentamos discutir medidas para evitar a judicialização, para reduzir a judicialização todo dia, nosso feijão com arroz. Mas, de um lado, nós temos as políticas públicas, que não somos nós que fazemos, e que, para falar a verdade, normalmente o que chega na judicialização é uma política pública que normalmente funciona. Infelizmente, a nossa judicialização hoje ela é muito mais decorrente de outros problemas, outros interesses, do que de omissão em saúde pública, ao menos essa é a nossa percepção na Advocacia Geral da União. Isso se confirma com alguns dos dados que foram trazidos aqui hoje, como de que a maior parte das demandas de saúde é de medicamentos, normalmente medicamentos novos, medicamentos caros, medicamentos muitas vezes que nunca foram comparados com os medicamentos que já existiam, com os tratamentos pré-existentes. E, por outro lado, nós podemos realmente aventar medidas processuais, mas como nós não decidimos, né, a caneta está na mão do juiz, nós, mesmo quando vislumbramos boas ideias, não temos, né, a possibilidade de as determinar. De todo modo, algumas respostas vieram a nós nos últimos, para falar a verdade, no último ano. No Judiciário Federal, aqui em Minas Gerais especialmente, a judicialização da saúde explodiu no ano de 2010, teve 3 anos assim, horrorosos, e no ano passado começou a melhorar. Como a doutora Milene falou aqui agora, essa proposta, por exemplo, de assessorar tecnicamente os juízes, por si ela já reduz a judicialização. Eu parto de um pressuposto, e essa é uma das razões, essa necessidade de assessoramento técnico é parte de um desse pressuposto. A simplicidade de se obter uma decisão concessiva incentiva a judicialização. Eu não sei mexer muito com o slide, o meu slide é bem simplesinho, não tem muita coisa para ver, não. Eu vou falar tudo que está ali. Mas a simplicidade da judicialização, o fato de ser muito simples conseguir uma decisão favorável, incentiva, fomenta a judicialização, para todos os lados. Para irregularidades, para aqueles que viram a judicialização da saúde como uma forma de ganhar dinheiro ilicitamente. Isso parece ser uma coisa excepcional, que acontece de vez em quando, mas não é. Para aqueles médicos que querem, de qualquer jeito, que determinado medicamento novo, que ele ouviu falar num congresso, seja experimentado por determinado paciente, porque ele quer ver como que esse paciente vai reagir. Para aquelas pessoas que estão muito vulneráveis e, às vezes, vão a um médico que vai dar uma prescrição porque o laboratório falou que é muito bom, a indústria farmacêutica pressionou, e ele nem tem tantos indicativos assim, da utilidade daquele medicamento. Então, eu acredito, sinceramente, pelo que eu vejo na Justiça Federal, especialmente pelo que eu vejo na Advocacia Geral da União, e muito também pelo que eu sei, em razão das reuniões que o Comitê de Saúde, aqui em Minas Gerais, realiza, que é um comitê, como a doutora Milene falou, muito atuante, presidido pelo desembargador Renato Dresch, que o que nós precisamos fazer para evitar a judicialização é qualificá-la. O que a doutora Milene falou foi uma forma de qualificar a judicialização.
Aqui eu trouxe duas medidas que, na verdade, a AGU pede no processo, mas elas são dirigidas ao julgador. E eu comungo desse sentimento de tristeza que alguém falou aí, que eu queria ver aqui defensores públicos, né, promotores, juízes, porque eles precisam nos ouvir, a informação precisa chegar até eles. Bom, as duas medidas ao julgador que eu coloquei ali, a primeira é respeitar como regra o artigo 28 do Decreto 7508 de 2011. Embora esse decreto já tenha aí 4 anos, ele é pouquíssimo conhecido. Mesmo quando o juiz afasta o direito do paciente, considera inexistente o interesse de agir do paciente no processo, em razão do que está escrito nesse decreto, que eu vou ler aqui, ele não menciona esse decreto. Esse decreto diz: o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica, que é o conteúdo maior da judicialização, né, que é medicamento, pressupõe cumulativamente estar o usuário assistido por ações e serviços de saúde no SUS, ter o medicamento sido prescrito por profissional de saúde no exercício regular de suas funções no SUS. Qual que é o grande norte desse artigo? O sistema precisa existir, o sistema precisa subsistir. Então, se eu não exijo que, para eu fornecer medicamentos a esse paciente, ele tenha que estar dentro do sistema, eu estou pressupondo que qualquer coisa que for pedida, independentemente dos protocolos clínicos, independentemente das diretrizes, deveria poder ser fornecida. Quando eu exijo que o paciente está dentro do sistema, eu tenho pelo menos 3 benefícios. E, por isso, para mim, isso qualifica a judicialização e, consequentemente, reduz a judicialização. A primeira questão é: eu, pelo menos, não só como advogada da União, mas como estudiosa do assunto, entendo que, se um paciente é levado ao judiciário para pleitear uma tecnologia de saúde, é porque existiu uma omissão no sistema público. Né? Pelo menos esse deveria ser o pressuposto. Qual que é a melhor forma de verificar se eu tive uma omissão dentro do sistema? Que esse paciente esteja dentro do sistema. Até porque, em diversos casos, se esse paciente não está dentro do sistema, com que autoridade o médico dele, ou ele, ou o advogado, diz que aquele sistema está falhando naquele aspecto? Bom, então eu acredito... que bom, gente, que bom que vocês pensam assim. Eu fico muito feliz, porque, para a gente que está mais dentro ali do judiciário, ver que essa ideia tem amparo é muito importante. Bom, então, por que eu acredito que esse respeito como regra do artigo 28 do Decreto 7508 ajuda a reduzir a judicialização? Primeiro, porque, diferentemente do que muita gente pensa, muitas coisas podem ser resolvidas dentro do sistema público de saúde. Às vezes, não naquela localidade específica, naquele hospital, da forma como o paciente quer. Mas o sistema público de saúde é uma rede desse tamanho. E olha que eu falo sem conhecer muito do sistema. Conheço mais o que chega para mim, claro, e que são as questões normalmente mais complexas, vocês têm razão. O dia a dia normalmente bate no Estado e no município. Mas eu sei, pela pouca experiência que eu tenho, ainda mais perto de quem está aqui, que o sistema público de saúde ele tem várias vertentes. Eu sei, por exemplo, que várias pactuações acontecem porque um determinado município pequeno nunca vai ter condição de ter um determinado procedimento lá e ele pactua com uma cidade maior para que essa cidade maior tenha esse procedimento e ele repassa o recurso e isso é feito dessa maneira. Se um paciente simplesmente chega num processo judicial e diz: olha, juiz, aqui na minha cidade não faz isso. E o juiz fala: olha, não faz mesmo. Vou pagar aqui, ó, Estado, município, União, paga aqui para esse hospital particular, porque ele vai fazer esse procedimento, que poderia ser realizado no hospital público, dentro do sistema público de saúde, em outro lugar, em outra instituição, mas eu vou determinar aqui que seja feito dessa forma. Quando eu faço isso, primeiro, eu estou desconsiderando que essa rede é construída para prestar o serviço de saúde. Então, eu não sei, não tenho como saber se tem omissão. Segundo, eu estou desconsiderando que os médicos que estão ali dentro do sistema podem oferecer alternativas, como muitas vezes fornecem, e que aquele médico particular ou não conhece, ou, às vezes, né, a gente sabe que a atualização na medicina é muito difícil, isso eu também aprendi com a doutora Edna, também fui aluna dela no curso de Direito à Saúde baseado em evidências. Então, o fato de ter uma prescrição não significa que essa prescrição é a verdade absoluta.
A doutora Maria Inês Gadelha, que falou mais cedo, ela tem um artigo interessantíssimo, se chama O papel dos médicos na judicialização da saúde. E ela contrapõe o poder médico e o poder judiciário. Isso, para mim, é fenomenal. Se o poder médico é esse poder absoluto, se cada prescrição médica que eu pego, eu preciso conceder aquela tecnologia porque está ali, significa que o judiciário, na verdade, não tem poder nenhum. A prescrição, desde que ela é dada, ela concede liminar. Quem define o que vai acontecer ali é o próprio médico. E, obviamente, que isso não pode acontecer. Isso transforma o judiciário em mera farmácia e a União, o Estado e o município em mero caixa, né, que vai arcar ali com o valor da atividade farmacêutica do judiciário. Então, a aplicação desse artigo eu acho muito importante e, além disso, ela devolve os resultados para o SUS. Isso, para mim, é essencial. Quando eu tenho uma tecnologia que é levada para fora do SUS, eu não acompanho os resultados. Eu não sei se foi bom para o paciente, se foi ruim para o paciente, se aquilo devia, inclusive, ser incorporado, devia ser fornecido para a população, ou se aquilo não deve ser incorporado de jeito nenhum, aquilo é uma tragédia. A gente não tem resultado nenhum. Eu não sei como é no município, no Estado, mas eu imagino que seja dessa forma, porque quando o município e o Estado estão dentro da Justiça Federal, é assim que funciona. A tecnologia é fornecido, o medicamento, o procedimento, a cirurgia é realizada, depois a gente não tem nem notícia. Tanto que a gente, na Justiça Federal, tem vários casos que o paciente morre 7 meses, 8 meses depois, é que o advogado informa. Fala, olha, sabe aquele paciente? Morreu, então aquele medicamento todo que você forneceu aí nos últimos meses, então, pois é, doei, tem que devolver, venceu, vendeu, sabe o que é? Gastei o dinheiro com outra coisa, estava precisando reformar minha casa? Então, esse dinheiro era meu, né? Reformei. Bom, então, essa devolução dos resultados para o sistema, para mim, ela é essencial. Eu preciso saber qual foi o resultado dessa tecnologia. Tem um caso muito interessante, não sei se vocês têm problema com exemplos, mas eu tenho dificuldade de falar sem dar exemplos. Aqui em Belo Horizonte, em que, se não me engano, foi a Defensoria Pública da União que ajuizou uma ação civil pública em benefício de um paciente, depois outro, depois outro, depois outro, e todos eles, né, conseguiram uma decisão para que a União custeasse o aluguel de um aparelho para fazer uma determinada cirurgia neurológica. Essas cirurgias estavam sendo realizadas dentro do Hospital das Clínicas. O Hospital das Clínicas, vendo ali, acompanhando os pacientes, resolveu adquirir aquele aparelho. Olha que ótimo. Então, não só essa judicialização teve um impacto dentro do sistema, como nós não vamos mais pagar aluguel, isso vai estar dentro do sistema porque o próprio HC resolveu incorporar essa tecnologia. E mais, se isso estivesse lá num hospital privado, quando a gente faz isso sem lidar com o sistema, o hospital podia até ter comprado esse aparelho, a gente ia continuar pagando aluguel, porque a gente estava dentro de um hospital privado fazendo uma cirurgia com um aparelho que não é nosso. Essa era a primeira medida que eu queria falar. A segunda medida, até não me sobrou muita coisa, né, porque a doutora Milene falou muito bem, que é a necessidade de assessoramento técnico do juiz. Durante algum tempo, os juízes tinham a impressão, pelo menos eu convivi com muitas pessoas que tinham a impressão de que não tinha nada a ver com eles. Avaliar, por exemplo, a consistência de um laudo, olhar o que estava acompanhando esse laudo, ou analisar um laudo pericial. Eles acreditavam que isso não era tarefa judicial, porque isso era muito técnico. Hoje em dia, isso melhorou muito. Aqui na Justiça Federal, isso melhorou muito. Nós temos a experiência do convênio do Tribunal de Justiça com o NATS, aqui em Minas Gerais, que é tão exitosa que acabou resvalando para a Justiça Federal. Então, hoje, mesmo sem convênio, né, a gente tenta lá esse convênio, mas mesmo sem convênio, há juízes federais que solicitam manifestação técnica desse NATS, que é um núcleo de avaliação em tecnologias da Universidade Federal de Minas Gerais, o Hospital das Clínicas. E isso muda completamente a cabeça do julgador. Quando ele percebe que ele pode fazer perguntas, que ele pode ter respostas que evidenciem que aquele relatório médico ali não é suficiente para demonstrar um direito, ele se sente muito mais confortável em dizer, não defiro essa liminar. Que é muito difícil. Como a doutora Milene falou, é claro que é muito mais fácil para o juiz conceder. É muito mais fácil brigar com o Estado, que vai estar sempre ali brigando por um monte de coisa mesmo, do que brigar com o particular, que está dizendo que precisa daquele medicamento. Ainda que, como nós sabemos, eu sei que há muitos médicos aqui, raramente a urgência alegada é real. Bom, eu tenho 5 minutos, eu vou escolher aqui o que eu vou falar. Eu quero falar um pouco da perícia, que é muito importante. A designação de perícia é muito importante, é imprescindível, mas designar perícia
como pressuposto para o processo andar regularmente e nada, é a mesma coisa. Eu acho até que é pior, porque aí o juiz sente um conforto que ele não tem. Eu vou dar um exemplo rápido, que eu acho que é o melhor exemplo para a gente entender a importância da perícia bem feita. Na oncologia, eu vou adentrar aqui nos termos técnicos, podem ficar à vontade para me corrigir. Na oncologia, segundo eu já estudei, meus estudos médicos, nós temos um elemento que é o estadiamento, que é o primeiro elemento para definir o tratamento. Eu não consigo definir nada na oncologia de tratamento, a doutora Edna está balançando a cabecinha, eu estou feliz, sem o estadiamento. E, basicamente, o estadiamento é a situação do tumor, se é um tumor primário, se tem metástase, etc. Nós temos um outro dado, que também é muito importante, que se chama performance status, que é, basicamente, como é que está a atividade funcional do paciente. Se ele está acamado, se ele está bem, está jogando futebol, se ele só dorme, etc. Na semana passada, chegou um laudo pericial lá na AGU. Aí uma colega minha levou, sim, estou achando esse laudo aqui meio estranho. Ele confundiu o estadiamento com a performance status. Isso, para um oncologista, eu acho até que nem para um oncologista, para o médico, um absurdo. Não posso confundir. Se até eu, que sou advogada, já consegui compreender a diferença entre esses dois critérios, e as diferenças são absurdas. Um caso, ele disse que o paciente tinha estadiamento 1, porque ele estava muito bem, a atividade funcional dele é 100%. Mas a pessoa tem uma metástase, então o estadiamento dela é 4. Isso interfere completamente na pesquisa, interfere no resultado que o laboratório me disse. Esse medicamento serve para esse paciente? Não sei o estadiamento dele, não sei a performance status. Então, a perícia ela tem que ser realizada de forma real. Quando o juiz marca uma perícia, quando ele se preocupa, por exemplo, com o atendimento do artigo 28 do decreto 7508, ele tem que se preocupar de verdade. Eu quero saber se esse paciente está no SUS, eu não vou acreditar só no advogado que fala, tá no SUS, porque ele pode estar lá no CACOL Mário Pena sendo atendido por plano de saúde, em tratamento privado. Essas eram as duas questões que eu queria falar em relação à qualificação da saúde, e se eu tiver mais 2 minutos, eu vou falar rapidinho sobre esse segundo ponto aqui. Como eu disse, os meus slides são bem simples, só tem mais esse. O outro pressuposto, que, na verdade, eu já disse, é de que a omissão estatal na prestação de serviço de saúde judicializado, por favor, eu não estou falando do sistema público de forma geral, eu não tenho nem competência para isso, é a exceção e não a regra. E se nós, se os gestores, se a administração pública acredita nisso, a gente precisa informar, a gente precisa conscientizar. Na verdade, a despeito de meu tema ser sobre medidas processuais, desses 3 itens aqui, só o primeiro tem a ver com o processo. O primeiro deles é capacitar órgãos jurídicos e técnicos de assessoramento às secretarias de saúde e Ministério da Saúde. Ora, se são esses órgãos que prestam a informação para quem está lá no processo fazendo defesa de União, Estado e município, se esses órgãos não têm condição de me atender, eu também não tenho condição de defender a União. Eu até tento, eu leio bula. Mas isso sou eu que tenho muito interesse pelo assunto e que, enfim, faço doutorado e gosto muito da área da saúde. Mas como que os meus colegas, a gente tem um volume de trabalho desse tamanho, como é que a gente vai abrir bula de medicamento? Tem hora que eu faço, como o doutor Marcelo falou, eu ligo para os meus amigos médicos e falo, eu estou vendo aqui o câncer de língua, então, isso é pescoço, cabeça, tá tudo incluído. Mas não tem condição da gente viver de forma aventurosa desse jeito. Eu tenho recebido as manifestações técnicas do Ministério da Saúde recentes e elas começam dizendo, inicialmente, queremos destacar que a defesa da União, pela consultoria jurídica do Ministério da Saúde, está sendo feita de forma muito incipiente, porque a gente tinha que ter pelo menos tantas pessoas e tem 1/3. Então, isso está dentro da administração, eu achei importante trazer isso. Esses órgãos precisam ser capacitados, eu sei que é difícil, eu conheço a realidade, eu não conheço a realidade, claro, às vezes de municípios tão pequenos, mas eu posso imaginar a dificuldade, mas é isso aqui que evita, muitas vezes, a judicialização. É porque eu consegui prestar uma informação técnica essencial num processo que 15 outros iguais a eles não vão aparecer, até porque a gente sabe que processo de saúde brota. A primeira tecnologia entrou lá, você vai ver mais 15, 20, 50 iguais àquele ali. Então, você precisa aprender a ter uma boa defesa daquela tecnologia. Os 2 outros pontos não são medidas processuais, mas são medidas que eu acredito serem muito importantes. É a própria formação dos médicos. Não tem como um médico que está dentro do sistema público de saúde, mesmo que ele também atue na área privada, não conhecer as políticas que estão ali. Ele não tem, por exemplo, como direcionar uma tecnologia para judicialização, porque ele não sabia que ele podia solicitar ao próprio hospital em que ele trabalha que avaliasse se aquela tecnologia podia ser dispensada ao paciente. E o último, que é informar a população em geral, na verdade, eu até tenho
uma ideia de levar para um projeto para o Ministério da Saúde, de fazer uma cartilha, ou hoje em dia tudo virtual, né, um aplicativo, não sei, em que as pessoas que precisam de atendimento tenham maior noção do que elas têm que fazer. Por exemplo, se eu preciso de medicamento para câncer, o que eu faço? Não existe isso de medicamento para câncer, não existe a farmácia do câncer. Então, você vai ter que ir lá na Comissão Municipal de Oncologia ou no órgão análogo no seu município, vai ter que se cadastrar, eles vão te encaminhar para um hospital, esse hospital vai cuidar de todo o seu tratamento. Ah, mas eu tenho só pressão alta. Ah, então a gente tem aqui, a política é essa, tem a farmácia popular, você pode ir lá com a prescrição do seu médico e conseguir o medicamento. Isso é essencial, porque muita coisa vai para a judicialização por desconhecimento. E dependendo do tamanho da estrutura municipal, às vezes é mais fácil mesmo ir para o judiciário do que ir para a secretaria municipal. Às vezes é tão burocrático, é tão difícil, a estrutura é tão complicada, que é mais fácil judicializar. E eu também acho, antes eu achava cedo, mas depois desse meu último ano no Comitê de Saúde, eu acredito que essa informação à população precisa começar a lembrar que, infelizmente, a medicina não tem resposta para tudo. É a única forma de que muitos pacientes não sirvam de massa de manobra para médicos, advogados, enfim, aqueles que têm interesses escusos na utilização desses pacientes na judicialização. Nós precisamos entender isso é uma questão social. A medicina tem solução para muita coisa, mas em vários casos, ela não tem. Desculpa por ter falado muito rápido, estou à disposição, tem meu e-mail também ali, e estou à disposição também para as perguntas. Obrigada. Passar para frente.